Eu quero começar falando nessa noite e dizer também para você que está aí na sua casa, nos assistindo, né? Participando desse culto com a sua família. Você que recebeu um convite no seu celular para participar desse culto nessa noite, seja bem-vindo. E que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque o Senhor tem sempre algo de bom e o melhor para nós. Amém, queridos? Eu queria dizer para vocês que se eu fosse dar um título para essa palavra de hoje, eu falaria sobre coragem para viver o novo de Deus. Ter coragem para a gente viver o novo de Deus é algo surpreendente nas nossas vidas. E muitas vezes, coragem, quando a gente fala assim, tem coragem, né? Vamos colocar algo bem fácil. Quando os nossos filhos começam a dar os primeiros passos, a gente fala para ele, tenha coragem, né? Quando ele monta na bicicleta, que você tira as rodinhas e ele talvez está ali com medo de andar e você fala, tenha coragem, esforça, você vai conseguir. Então nós sempre ouvimos essa palavra, coragem, né? Sermos encorajados para algo. Então hoje eu quero dizer para você, que se você de repente neste ano sonhou, se organizou com várias coisas, né? Planejou, fez planos para outras coisas acontecerem na sua vida. E nós já estamos em agosto. E de repente tudo isso que você planejou, que você pautou ali no seu computador, na sua agenda, não saiu do papel. Por N coisas que aconteceram ao decorrer deste ano. Por várias coisas que aconteceram. E aí eu fui contar quantos dias a gente tem ainda para terminar o ano. Nós temos exatamente 131 dias. Falei, Jesus, o ano está acabando. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Existia um homem na Bíblia chamado Neemias, que ele reconstruiu uma cidade em 52 dias. Aleluia! Amém, queridos? Então, 131 dias dá para você fazer um monte de coisa. Dá para você realizar muitas coisas. E você pode realmente colocar esses planos em prática. Você não pode desistir, você precisa ter coragem para isso. Ser encorajado para essas coisas. E aí, quando a gente fala, algumas pessoas acham que coragem é aquela virtude que você precisa nos momentos de desespero, de guerra, de momentos difíceis, de dramas. Mas eu preciso te dizer uma coisa, que coragem é uma virtude que nós precisamos acreditar piamente naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A coragem é uma virtude que você precisa ter em todas as outras virtudes que vão te levar a um comportamento de maneira certa em momentos decisivos. Ou seja, você precisa ser um corajoso. Você precisa ter coragem porque em momentos decisivos você vai precisar fazer algo que vai mudar toda a história. E aí eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez pôs o vinho diante dele, eu o tomei para oferecê-lo e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem-se tristezas no coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde está sepultado, onde estão os sepulcros dos meus pais, estão assoladas e tem as portas consumidas pelo fogo?
eu quero te chamar uma atenção para algo muito interessante nesse texto. Neemias, ele era um servo. Ele era o copeiro do rei. O que Neemias fazia? Ele experimentava o vinho para ver se ele não tinha veneno, porque se tivesse, ele morreria primeiro e não daria ao rei. E nós sabemos que a simbologia do vinho é que para trazer alegria. Mas Neemias se apresentou diante do rei naquele dia, entristecido, porque o seu coração estava amargurado. E o rei percebeu. E eu achei tão interessante nesse texto e fiquei assim, apaixonado pela a palavra, pelo coração de Neemias, que ele realmente se abriu naquele momento e falou para o rei: realmente, eu estou triste. Poderia eu estar feliz se a cidade onde os meus pais estão sepultados, estão em ruínas, destruído, acabado, e eu estou aqui e não posso fazer nada? De repente, né, ele pensou: como que eu vou fazer? Eu sou um servo, um funcionário, como que eu vou fazer para ir lá? Mas quando ele fala isso para o rei pergunta, há um texto um pouco mais abaixo, ele pergunta assim para ele: e disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, ó rei, e do seu servo, acha merecer em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reivindique. Queridos, aqui no texto fala que Neemias, ele era construtor, pedreiro, ele sabia alguma coisa de construção? O texto fala que ele era um servo, que ele servia ao rei, ele degustava o vinho. Só que uma coisa muito interessante, que para um corajoso, para um homem de Deus, para quem tem realmente um propósito no seu coração, ele estava ali: eu posso ser um copeiro, mas dentro de mim mora um engenheiro. Você entendeu essa palavra? Vou dizer novamente: eu posso ser um copeiro, mas dentro de mim mora um engenheiro. Ele queria reconstruir a cidade. A cidade estava em ruínas. Como que o Senhor, gente, podia ter levantado um exército de pessoas para reconstruir Jerusalém, mas o Senhor não levantou, ele levantou um homem chamado Neemias. E nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor, ele quer te levantar do lugar que você está. Talvez você está aí sentado, prostrado e olhando à sua volta e falando: e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? O que eu posso fazer? Querido, se disponha, levanta do seu comodismo, sabe? Se coloca diante do rei. Aqui ele fala, quando fala que o rei pergunta para ele: que me pedes agora? E ele fala assim, que ele foi e orou ao Deus dos céus. O que você tem falado para Deus? Você tem se apresentado a Deus: ai, Jesus, eu sou tão pobrezinho, coitado, miserável, sofredor, não dou conta, sabe? Ai, Jesus, é tanta luta, tanta dificuldade. Aí veio essa pandemia ainda para atrapalhar tudo. Senhor, olha, a minha empresa, o meu comércio, a minha vida. Ó vida, ó tristeza. Querido, chega. Chega de viver essa mediocridade. O Senhor te colocou para crescer. Sabe de uma coisa muito interessante? Quando nós, mulheres, nos engravidamos e ficamos grávidas, a gente não espera o bebê nascer, chegar aos 9 meses, ir para o hospital e voltar para casa para comprar o primeiro leite do bebê, comprar a fralda. Você não espera o seu filho dar os primeiros passos para você comprar um sapato para ele. Isso tudo é antecipado.
Quando a mulher engravida, a primeira coisa que eles começam a pensar é no enxoval do bebê, o que a gente vai comprar. Descobre o que é o neném, aí começa a comprar se é azul, se é rosa, o que vai comprar amarelo. As fraldas para o primeiro xixi, você não espera o seu bebê fazer xixi no seu colo e você depois comprar a fralda, não, você compra isso antes. E sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Tudo que você precisa está aí dentro de você, porque quando o Senhor te fez, Ele já te fez por completo, Ele não te fez pela metade. Tudo que você necessita para ser um homem, uma mulher de coragem, encorajador, está aí dentro de você. O Senhor não esperou acontecer as coisas além do tempo e falou assim, não, peraí, eu preciso colocar isso aqui. Preciso pôr isso aqui no Daniel. Preciso colocar isso aqui no Eduardo. Não, o Senhor já fez você com todos os sonhos e projetos dele. Você está completo. Não tenha medo de vencer, de correr atrás. Sabe, de levantar pela manhã e olhar para o espelho e falar assim, eu sou um vencedor. Querido, é difícil mesmo. As lutas você acha que é fácil? Não é não. São tantos problemas que a gente acorda e você fala assim, Senhor, e agora? Mas se eu sentar e ficar na minha zona de conforto, que é muito bom, nunca vai mudar. Não vai acontecer. Os muros de Jerusalém não seriam construídos. A casa não seria mudada se Neemias não tivesse se posicionado. E quando você se posiciona diante de Deus, Ele fala assim, agora sim. Se posicionou, agora vai acontecer. O Senhor está esperando só você se posicionar. Só você dizer, Senhor, olha, estou aqui para o que der e vier. Mas não ficou só nisso. Lá no texto mais abaixo, Neemias fala bem assim. Então, o rei, estando a rainha sentado junto a ele, me disse, contudo, a tua ausência, contudo, com quanto tempo durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprovei ao rei enviar-me, marquei certo prazo. Ele já tinha um esquema. Neemias já tinha esquematizado tudo na cabeça. Ele já sabia quanto tempo ele ficaria fora. Ele era um homem organizado. Sabe por que muitas vezes as nossas coisas não dão certo? Algumas coisas nas nossas vidas estão toda bagunçadas porque nós não somos organizados. A gente deixa, do jeito que vier, tá bom. Não, querido, eu preciso ser organizado. Homens e mulheres precisam ser organizados naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aí no 7 diz assim, e ainda disse o rei, se ao rei parecer bem, dê-lhe-me carta para os governadores da além de Eufrates, para que me permitas passar entre e entrar em Judá. Como também cartas para Asaf, guarda das madeiras do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Se Neemias tivesse falado para o rei, chegado lá, entristecido, injuriado, e contou toda a sua lamúria para o rei, a tristeza da sua alma, do seu coração, e o rei falasse assim, então, Neemias, você está pensando em fazer o quê? Sei lá. Estou achando de ir lá fazer uma visitinha, ver o que vai ser, o que vai dar certo. Não sei nem como que está, Preciso arrumar uns homens para poder trabalhar, não sei. Eu não entendo nada de construção. Você sabe, rei? Eu só sei servir o vinho. Você acha que isso tinha acontecido? Queridos, como eu disse, Neemias servia o vinho, mas dentro dele morava um engenheiro. Habitava dentro de Neemias um engenheiro. Ele falava assim, eu estou aqui como copeiro, mas dentro de mim habita um engenheiro, porque eu vou reconstruir.
Ele tinha dentro dele aquele propósito no seu coração: eu vou reconstruir a cidade. E quando ele fala, quando o rei fala, ele já tinha todo o esquema. Estava lá no papel esquematizado. Olha, eu preciso de uma carta para eu passar, para permitir que eu passe entre Judá. E também preciso de uma carta para as madeiras para poder construir lá. Porque não ia adiantar nada Neemias chegar lá e olhar assim e falar assim: meu Deus, como que está isso aqui, hein? Tudo destruído. E agora, gente, nós vamos arrumar madeira onde? Não, ele já foi com tudo pronto. Eu preciso de uma carta para madeira, uma carta para eu passar. Eu preciso desse tempo. E foi. Ele estava com tudo pronto. Nós precisamos estar com as nossas coisas prontas para apresentar diante do Senhor. Qual é o seu desejo? Qual é os seus planos? Não adianta a gente sonhar se a gente não tem preparo. E preparação, ela é fundamental para as nossas vidas. Quando nós vamos prestar um vestibular, a gente se prepara, né? Quando a mãe vai ter um filho, ela se prepara. Quando você vai se casar, você se prepara, se organiza para as coisas. Porque precisa ter um preparo, precisa ter um esquema. E aí, Neemias sai para fazer isso. Só que, no meio do caminho, para essa construção das nossas vidas, nós vamos encontrar muitas outras coisas, querido. Que mesmo você tendo preparo, organizado, a carta para você passar, ir e vir, a madeira, aí ainda vai aparecer algumas pessoas no meio do caminho que vai tentar tirar aquele desejo seu de construir algo para Deus. No meio do caminho vai aparecer pessoas que vai falar assim: você vai dar conta? Dá nada. Você? Quem é você? Quantas vezes no meio do caminho da sua vida você encontrou pessoas para tirar a sua esperança, te desencorajar, e de repente você deu ouvido para aquilo e falou assim: não dou conta realmente, não dou conta não, né? Talvez pessoas, a gente pode parafrasear, né? Aqui na Bíblia não fala isso, mas de repente alguém ouviu Neemias conversando com o rei e falou assim: cara, você vai ter coragem de pegar uma carta para fazer tudo isso? Você não sabe nem pregar bater um martelo num prego, você só simplesmente entrega o vinho para o rei. O que você vai se meter a construir? Para com essa bobagem, deixa isso para lá. Seu povo, sua mãe e seu pai já morreu, já estão enterrados lá. Deixa esse negócio para lá, esquece isso. Mas Neemias, ele não deu ouvido às palavras que vinham contra aquilo que ele conhecia. Sabe que Neemias tinha dentro do coração dele um desejo profundo de fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Nessa noite, eu quero te perguntar algo. A gente compra uma bicicleta e sempre as bicicletas de marcha, ela tem 10 marchas, né? É normal, 10, 8, por aí, né? Mas na maioria das vezes a gente usa uma marcha, 2 da bicicleta, né? E a gente fica naquele 1, 2 ou 3 e a gente não usa todas as marchas da bicicleta. E aí a gente vai na primeira, anda na segunda. Alguém aqui gosta de andar de bicicleta? Pastor Osiel, sei que gosta também. Sander gosta, né? Também gosto muito. Gosto muito de andar de bicicleta. É algo muito gostoso. E aí, você, de repente, você está usando só 2 marchas da sua vida. E Deus colocou lá 10 marchas em você, 10 potencial em você que você pode usar, mas você só usa 1 e a 2.
Você já tentou descobrir o que tem na marcha 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8? Talvez em Neemias, lá na 10ª, é que estava o construtor que precisava para construir a cidade de Jerusalém. E de repente a gente está assim, né? Numa marcha lenta, sossegada, né? E aqui vai. E eu estou indo, se preocupando com nada. E aí, a cidade de Vila Bela precisa ser reconstruída. Os muros de orações, os muros de jejum, os muros de palavras, né? A igreja precisa ser igreja, viver um momento de igreja. Quero compartilhar com vocês algo que me aconteceu essa semana muito interessante. Vocês sabem que com essa questão da pandemia, as aulas estão aí online, né? E esse ano, eu e o Paulo, nós não conseguimos aula. E eu me vi voltando para casa, no momento de ficar em casa com as crianças, cuidar da casa. Mas eu não vou falar para você que esse momento foi ruim para mim. Está sendo um momento maravilhoso na minha vida. Como tem sido gostoso poder acordar pela manhã e fazer algo que eu não fazia há muito tempo, sabe? De ter tempo para sentar ali, me debruçar sobre livros, ler, anotar, estudar algo, sabe? Preparar um almoço diferente para minha família, sentar com eles. Aí você fala assim, Vanusa, mas e o salário? Deus está provendo. Essa semana, alguém me ligou e falou para mim assim, você está na sua casa? Eu falei, tô. Você vai sair? Eu falei, não, estava um friozinho, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou aí, então. Aí eu pensei, Jesus, o que será, né? O que aconteceu? Mas eu esperei, a pessoa chegou, a gente fez um café, sentou. E ali eu compartilhei algo com ela, que é aniversário da Loren Sofia o mês que vem. E ela falou para mim que queria um bolo. E da Maria Júlia não deu para fazer também, porque estava bem no pico da pandemia. Eu falei assim, então nós vamos fazer um bolinho para comemorar de vocês duas. E a gente conversando ali sobre isso, ela pegou e começou a chorar na minha frente. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? E essa pessoa enfiou a mão no bolso e falou para mim assim, eu vim aqui te ofertar na sua vida algo. E aí ficou nós duas, eu chorando de lá e ela chorando de cá. Porque, aí você fala assim, Vanusa, mas por que... Sabe por quê, queridos? Quando nós plantamos algo, nós colhemos. O Senhor é o Deus que provê as coisas na sua vida, do jeito que você menos espera, menos imagina. Talvez você fale assim, por que você está falando sobre isso? Eu quero te falar algo que é maravilhoso na nossa vida. Quando nós aprendemos a ser igreja, a amar, independente de circunstâncias ou situações, Deus muda a nossa história para algo totalmente diferente. Quando essa pessoa... E aí eu agradeci tudo. E ela foi embora, porque logo chegou uma pessoa na minha casa assim, para perguntar, e ela precisava ir. Aí depois eu mandei uma mensagem, falei assim, querida, olha, eu quero profetizar na sua vida. Que o Senhor vai te dar 100 vezes mais de tudo aquilo que você tem necessidade. Financeira, emocional, que seja, o Senhor vai dar na sua vida. Porque não deu tempo de eu orar com ela ali que a pessoa chegou. Aí, amém. Passou. Hoje o meu telefone tocou cedo. Eu atendi, ela falou para mim, eu estou te ligando para te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Sabe, hoje veio uma pessoa aqui e ofertou na minha vida um valor que eu acho que é 3 vezes ou 4 vezes mais do que eu semeei na sua vida.
Eu falei, glória a Deus. Sabe por isso, querido? Sabe, você pode dar glória a Deus por isso? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que abençoa as nossas vidas. Talvez você pode falar assim, mas você não precisa. Não, eu não preciso mesmo. Sabe o que eu preciso? Da graça, da paz e da bênção do Senhor Jesus, porque todas as coisas o Senhor vai suprir na minha vida e na sua vida. Quando você confia no Senhor Jesus, você pode ter certeza que na 10ª marcha, alguma coisa vai mudar na sua vida. Querido, eu quero te dizer nessa noite, não desista daquilo que o Senhor propôs para você. Não desista daquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração. Porque as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem na nossa vida porque o Senhor tem um propósito para você. Tem um plano, tem um projeto. E Ele quer mudar a sua história. E aí, lá na frente, no texto, apareceu alguém, né? A gente sabe que disto ficaram sabendo Sabalate, o Amorita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Lá no versículo 20, quando ele fala, porém Sabalate, o Amorita, e Tobias, servo Amonita, e Gesem, o arábio, quando ou souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar vós contra o rei? Então lhe respondi, Neemias respondeu a Sabalate, o Deus dos céus, a quem nos dará bom êxitos, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele deu uma resposta exata, clara e objetiva. Nos dias de hoje, a gente podia falar assim, você está fazendo o que aqui? Você não faz parte disso, você não é de Jerusalém, você não tem nada a ver com isso, então fica na sua que eu estou fazendo aquilo que o meu Deus mandou fazer. Então eu quero te dizer, querido, que no meio do caminho vai aparecer Sabalate, vai aparecer Tobias, vai aparecer um monte de gente querendo te desanimar. Falar para você desistir. O que você está fazendo aí? Que tempo que é esse? Acha? Deixa isso para lá. Aí você responde bem bonito assim para ele assim, eu estou fazendo aquilo que o meu pai mandou fazer. Não precisa, a gente fala, né? Sempre a gente brinca que o Senhor nos chamou para ser sal da terra e não sal grosso. Você não precisa ser sal grosso. Você pode ser fino e delicado, inteligente e responder para que a pessoa entenda aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta. E Deus, Ele tem um propósito para os nossos corações. Você não pode desistir daquilo que o Senhor tem para fazer para você. Quando o Senhor chama Neemias para isso, eu imagino assim que talvez ele possa ter perguntado, Senhor, mas eu só estou lá servindo o rei, só sei colocar o vinho dentro do copo. Aonde que o Senhor acha que eu tenho, que eu sei construir? Mas o Senhor conhecia o coração de Neemias, como o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o seu coração? Amém? Você tem aberto o seu coração para o papai e falado assim, ó Jesus, olha aqui, olha para dentro do meu coração para o Senhor ver o que precisa ser mudado aqui. Senhor, olha aqui, ó, o que precisa ser feito. Você pode ficar de pé? Você tem pedido para Deus assim, Senhor, olha para a minha vida. Senhor, olha só, olha para o meu... Jesus, o meu passado já me condena. O meu passado é horrível, cruel, feio. Querido, deixa eu te dizer. Todos nós temos uma história.
boa, ruim, estranha, diferente uma das outras. Mas o Senhor, Ele não está preocupado com o seu passado. O Senhor não está preocupado com o que as pessoas estão pensando. O Senhor, Ele quer ver qual é o intento do seu coração. Qual que é o desejo do seu coração nesta noite? O que precisa ser reconstruído na sua vida? O que está destruído aí? Pode fechar os seus olhos e pode começar a pensar, falar, Senhor, olha, a minha casa precisa ser reconstruída. A minha casa espiritual está tão devastada. Os muros estão tudo destruídos, os portões estão ferrujados. Deus, tem tanta coisa feia aqui dentro de mim que precisa ser mudada. Tem tanto lodo, Senhor, precisando sair de dentro da minha vida, Pai. Senhor Jesus, tem tanta angústia, tanta falta de perdão, tanta falta de amor. Eu preciso aprender a perdoar. Mas Deus, aquela pessoa falou comigo uma palavra que me machucou, foi tão difícil, aquilo doeu tanto em mim. Queridos, é melhor ter paz do que ter razão. É melhor você perdoar, porque a palavra diz que a falta de perdão é como câncer nos ossos. Sabe, entrega, libera perdão, fala, Jesus, eu libero. Não fica com essa pessoa amarrada, carregando ela nas suas costas, não. Não carrega o passado, o peso, a dor, o engano nas costas. Deixa Jesus mudar a sua história. Ah, mas Vanusa, eu estou na igreja há quanto tempo, sabe? E tanta coisa que precisa ser mudada, tanta coisa que precisa ser melhorada lá na minha casa. Como está sendo o seu comportamento com o Pai? Você que está aí nos ouvindo, como que está aí a sua casa? Sabe como está o seu relacionamento com seus filhos? Com seu esposo, com sua esposa? Com seus pais? Como tem sido esse momento junto de vocês? Esses momentos que a gente tem passado tão junto da família, né? Mais próximo. Você tem aproveitado esse momento para dizer mais vezes eu te amo, mais vezes um abraço gostoso, sabe? Mais vezes olhado nos olhos e dizer assim, quanto você é importante para mim, o quanto você é especial. Papai, ô Espírito Santo de Deus, visita os nossos corações, Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero te dizer, Senhor, muito obrigada. Obrigado, Jesus querido, porque em meio a todo esse momento, em meio a tudo isso, Senhor, que nós temos vivido, o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas, Pai. Senhor, em meio a todas as circunstâncias, em tudo qual nós temos passado, o Senhor continua sendo Deus. Deus dá, Senhor, para nós cada dia mais um coração, Senhor, voltado para a Tua presença. Nos leva, Jesus querido, a viver uma intimidade com o Senhor, na qual a gente não tem experimentado ainda. Senhor, uma intimidade, Jesus querido, com a Tua presença, que nos leva além, ó Pai, muito além daquilo que nós possamos imaginar. Papai, eu coloco diante de Ti nessa noite, esta igreja aqui presente, esses que estão aqui, os nossos outros, ó Deus, que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, no nosso coração nessa noite. Pai, que cada um, nessa noite, quando colocar a sua cabeça no travesseiro, Espírito Santo, vai lá no seu coração, no íntimo, e ministra sobre ele aquilo que o Senhor tem desejado, aquilo que o Senhor tem sonhado. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo.
Ser bem-vindo, ser bem-vindo, ser bem-vindo, Pai. Derrama, Jesus querido, da tua glória, da tua paz, do teu amor sobre a vida de cada um. Lança fora todo medo, Jesus querido, todo desespero, toda angústia, toda tristeza, toda falta de paz. Tudo aquilo que tem trazido tristeza, Pai, nós declaramos caído por terra nesta noite em nome de Jesus. E nos posicionamos, ó Deus, nos posicionamos, ó Pai, na tua presença, como filhos do Senhor, como herdeiros de Ti, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, sobre a vida do Teu povo, toda sorte de bênção, das regiões celestiais. Senhor amado, alarga as nossas tendas, Pai. Senhor, firma as nossas estacas, para que a gente não desista, que nenhum vento, Senhor, venha mudar a nossa direção, mas que nós venhamos, ó Deus, estar com o nosso foco em Ti, com a nossa vida em Ti, Senhor, pautada em Ti, Pai. Que sejamos, ó Deus, todos os dias encorajados a vencer e a viver, ó Pai, a soberania do Senhor nas nossas vidas, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, querido. Que o Senhor possa completar essa palavra no seu coração e que você possa meditar durante essa semana. Leia esse livro de Neemias, compreenda essa história, o quanto Deus é maravilhoso para com as nossas vidas. Amém?